Sim, Inclusive, tá sofreram. lá no convento de Santo Antônio, Isso, essa o criança. corpo da criança. E Dona Leopoldina ficou muito mal. Ficou, E ela nossa. ficou indignada. Falou, agora eu não quero mais. Sim, agora, Tá se vendo? tinha alguma dúvida, E tiram agora não tem mais e a nenhuma. trata como uma topeira. Desculpa, gente. Infelizmente. Não é, não. E aí, ela teve depois Dom Pedro II. Aí ela engravidou mais uma vez, não foi? Isso, foi a última gravidez que ela teve. Era um feto masculino. Tava com 2 meses. Vamos agora. Quando Januária, se eu não me engano, Paula Mariana, aí veio a independência. A partir da Januária veio a independência do Brasil. Sim, A Domitila, ela entra nesse período exatamente. Isso. Vamos fazer uma Vamos. conexão agora? É isso, as Vamos pessoas lá. falam, Domitila entrou na vida do Dom Pedro e aí que começou a acontecer todas essas coisas ruins. Não, gente. Desde o início do casamento, o Dom Pedro já aprontava. Era um fanfarrão, gente. Era, gente. Ele era desse jeito. E quando ele casou com a Leopoldina por procuração, ele já estava apaixonado por uma bailarina francesa chamada Noémie Thierry. Ou Noémie Thierry, não sei como se pronuncia. E ele estava apaixonado por ela. E aí a Carlota Joaquina e o Dom João, meu Deus, o que a gente vai fazer? A Leopoldina tá vindo de navio para cá, ele já tá casado por procuração com ela e ele ainda tá com essa bailarina, a gente precisa dar um fim nela. E aí eles sentaram, conversaram com a Noémie Thierry, ofereceram dinheiro para ela. Teve um filho, né? Ela tava grávida. É o Pedro americano lá? Não, era um menino que ia se chamar Pedro. Ai, não lembro Ela agora, perdeu, né? que era tanto Pedro, era todo Pedro ele e teve, Isabel, acho o que nome dos 21 filhos. filhos, não foi? É, Por... mais até. E ele reconhecia todos, né? Reconhecia ele gostava. todos. Sim, ele gostava de ser pai, né? Sim, ele gostava de ser pai. Ele reconheceu todos os filhos dele. Todos. Ah, Dizem que é mais de 40, na verdade. Não, mais de 40, mas Sim. Nossa, mas também naquela época não tinha proteção, não tinha nada, né? Não tinha nada. Chegava e ia, né? Sim, e aí aparecia grávida, é seu. E ele, tá bom. Sim. Né? Mas, e nem reconhecia como bastardo, porque eu já falei do Duquesa de Goiás. Ah, sim. Né? Que eu também acho. Uhum. Mas vamos lá. Daí, neste momento, ele sempre foi galinha. Então, ele sempre teve várias amantes. Ele ficava, parece, com a filha do bibliotecário da Leopoldina. Sim, a Leopoldina, enquanto estava lá lendo livros, ele estava com a filha do bibliotecário. Algumas fontes dizem que é a esposa do bibliotecário, na verdade. E ela Nossa, também nem aí, né? Ela ficava triste. Sim. Mas a frieza dela não deixava, né? Ela sabia que tinha um bem maior, né? Ela não podia demonstrar. Nenhuma carta a Leopoldina escreve falando, a Domitila é isso ou Digna, aquilo. né? Pra mim, fina. Pra mim, era uma mulher fina. Como se a pessoa não existisse. Mas olha lá, como se a Domitila uma não egípcia existisse. mantinha. Sim, exatamente, porque... ela fazia egípcia. Eu acho lindo isso, Sim. porque assim, tem que ter um sangue muito frio. Tem. Eu já teria descido, Você vê a mulher do seu eu já teria lado, dado como sua uns 3 companhia. tapas na cara dela. Falei, sai daqui do Sim. meu castelo, do meu palácio, sai Sim. daqui, castelo. Sai daqui do meu palácio. Sai daqui Sim. do meu palácio. Eu já teria. Não, fina. Sim. Eu falo que é uma egípcia. Eu falo que a Leopoldina é a verdadeira egípcia. Ela fez a egípcia perfeitamente no E Brasil. aí, mas o que foi diferenciado desses casinhos da Domitila? O que você acha que a Então. Domitila fez? Pode falar? Pode! É com esse o Anderson põe, né? Ô, Cláudio, você vai ser pai, né, Cláudio? Uns pi da vida, né? Gente, que vergonha. Então, como eu vou falar isso? A Domitila, dizem, Não né? tenha vergonha. Eu vou falar, gente, é história, precisa É ser verdade, falado. tem que falar. O Dom Pedro saiu com tantas mulheres. O que a Domitila tinha de diferente pra ele ter se Pompoarismo. apaixonado? Exatamente. Pompoarismo. Exatamente. Eu não vou falar o que é. Busca e coloca aqui nos comentários. Exatamente. Ela. Como uma mulher daquela época já sabia essa Então, técnica? dizem que era. Era a irmã, né? A mãe dela ensinou. Dizem, né, que foi a mãe dela, a família dela, Fala as se mulheres Dom já Pedro tinham. se apaixonou, né? Sim, Quando... porque a gente olha o retrato da Domitila, ela era uma mulher bonita à época Mas não dela, era. mas não era tudo isso. O Nossa, que tinha será muito que ela mais bonita. fez? Então, Entendeu? Então o ela. famoso chá, né? Exatamente, foi isso que a Domitila fez com o Dom Pedro I. História tem que ser ensinada assim, gente. Sim, gente. Né? Tem que falar a realidade. Pompoarismo. Então você busca aí, tá? Foi isso que Viu? ela segurou o Dom E Pedro segurou por bem 7 anos. 7 anos. 7 anos. Mas ao ponto de ele se encantar por ela, porque ele colocou ela acima até da coroa. Sim, de tudo. Ele colocou à frente. Foi o que fez, de certa forma, o governo dele ruir. Ela tinha esperança de se tornar imperatriz? Olha, tem algumas informações que sim. Ela pensava que depois que a Leopoldina falecesse, ela não sabia que a Leopoldina ia falecer, mas depois que a Leopoldina faleceu, o Dom Pedro ele encontrou um grande problema em conseguir um segundo casamento. Ninguém queria casar com ele. Mas ela gostava. Ela gostava da imperatriz. Eu, Eu acho que ela tinha
Ela esnobava, né? Sim. Ridículo. A relação delas, imagina, né? Como deve ser. A Leopoldina nunca escreveu. Acho que só tem uma vez que ela escreveu que o Dom Pedro dava dinheiro só à bruxa. E pra ela, nada. A única Sendo vez. que era um direito dela, né? E era um direito dela. Ele pegava do dinheiro dela, do que era de direito dela. Pelo pagamento, não era? Do pagamento que foi acordado no casamento e dava pra Domitila. Então, imagina. E aí Porque a quando se Leopoldina... casava também tinha direito a um salário, não tinha? Isso. Pra Naquela aguentar época, tinha assim, que ter, né? Um salário. só um bom salário, né? Mas- Aí ela conheceu ele, ela o conheceu. Sim, eles se conheceram aqui em São Paulo, Tá. né? Ele veio, na verdade, o irmão dela, o Francisco de Castro, já estava no Rio de Janeiro. E aí como eles vinham angariando apoio do Rio de Janeiro até São Paulo, o Francisco, que era conhecido dos fazendeiros de São Paulo, falou: "Não, então vamos junto". Aí foi Ela a é de São comitiva. Paulo. Isso, a Domitila é de São Paulo, da capital. Daí eles vieram angariando apoio e no meio do caminho parece que o Francisco comentou: "Olha, minha irmã tá passando uma situação complicada, que a Domitila já tinha sido casada, né? Ela estava em separação de corpos e precisava conseguir a separação totalmente assinada, né, do marido dela, o Felício. E tava a questão das crianças também, o Felício ficava ameaçando que ia roubar as crianças, que ela nunca mais ia ver as crianças. E aí a Domitila já havia escrito várias cartas pro Dom João pedindo: "Olha, eu fui esfaqueada", a Domitila foi esfaqueada, né, Sim. pelo... Sobreviveu, né? Sobreviveu. Ele tinha muito vício também em bebida, em jogos. A Domitila sofreu bastante. Ela casou com 15 anos com o Felício, ela teve 3 filhos com ele. E ela estava nessa situação, nesse impasse, com medo dele tentar novamente, né, um feminicídio com ela, cometer esse crime novamente. Já tinha tentado, né, ela sobreviveu por um milagre. E aí ela havia escrito várias cartas pro Dom João pedindo para se separar dele, que ela não aguentava mais, e recebendo ameaças, até que o Francisco de Castro, que é o irmão da Domitila, conversou com o Dom Pedro e falou: "Olha, minha irmã tá passando por uma situação assim, será que você consegue resolver?" E o Dom Pedro falou: "Ah, tá bom." Só que aí quando ele conheceu a Domitila, falou: "Esta é a minha irmã." Aí Na hora já mudou. ele Usou se uma influência apaixonou. lá, básica, né? Como acontece Sim, até hoje, né? sim. Uma influência foi lá e o divórcio foi muito rápido, não foi? Sim, foi. Saiu rápido. O que demorou anos, saiu E muito o rápido. relacionamento deles também foi muito. Começou rápido também, né? Sim. Se encontraram no dia já estavam. Parece que dia 29 de agosto, quando o Dom Pedro chegou em São Paulo, eles já ficaram a primeira noite e nunca mais não, né? Depois durou 7 anos esse E é uma relacionamento. surpresa que depois nem mais falam um do outro, né? Nem o Dom Pedro fala dela, nem a Domitila fala dele. Sim, colocado Tipo, uma pedra no assunto e acabou. Nem ela. Nem ela. Mas o que a gente sabe é que quando ela já estava idosa, né, já estava bem velhinha em São Paulo, ela andava com um broche que tinha a imagem do Dom Pedro I, bebezinho, quando ele era criança, que ele deu para ela. Então ainda existia alguma coisa Mas eu assim. acho que. Porque depois de muitos anos ela não falou mais nada dele. Não. E Eles aí. ficaram brigados, né? Eles terminaram brigados. Ela, né? Porque ele terminou brigado. Porque por ela continuava Ah, sim, até não, hoje. sim, A sim. Amélia não ia deixar. Não. Eu não sei, né? Vamos Uhum. lá. Mas voltando. Daí ela vai de São Paulo. Sim, Ele aí traz eles ela pra ficam- corte. Eles ficam a primeira vez, né, dia 29 de agosto de 1822. Em seguida, o Dom Pedro faz a independência em 7 de setembro e ele volta pro Rio. Só que aí ele vai mandando cartas pra Domitila: "Olha, vem pra cá, pode vir que aqui vocês não vão passar nenhum tipo de necessidade, traz sua família." E aí a Domitila Levou trouxe a Renca a família inteira pra São desde Paulo. o primo até. Todo mundo, os pais, todo mundo se mudou pro Rio de Janeiro. E aí o Dom Pedro já... Deu títulos. Sim, já procurou uma estalagem para colocar eles e já começou a dar chácaras, carruagens, cavalos, tudo do bom e do melhor para Domitila e para a família dela. E cargos também para a família se manter no Rio de Janeiro. Ela aproveitou mesmo, né? Nossa. Eu- Como dizem, lavou Mas a burra. dizer que ela era uma boa mãe, né? Que ela gostava Sim, dos filhos, né? Sim, Tem relatos aí boas. Sim. Mas ela aproveitou. Eu acho assim, ela aproveitou a oportunidade. sim, Amar Dom Pedro não, ela queria se livrar do casamento e melhorar de vida. sim. Tanto é que ela morreu muito rica. Ela morreu... Ela triplicou o que ela ganhou, né? Ela ficou a mulher mais rica de São Paulo. Numa época que era a época dos barões do café, se E tornou a ela, mulher mais e ela rica. virou uma pessoa caridosa, de Sim. igreja, né? Você vou até Sim, um episódio a seu. Domitila virou uma santa. Virou uma popular. santa. Ela foi enterrada como freira. Exatamente.
Exatamente. Gente, chocante, né? As Chocante. pessoas não E imaginam. ela ajudou, até que dizem que ela ajudou na capela lá do Cemitério da Consolação. Isso, na construção da capela, ela que mandou O, construir. o terreno não, aí já fala que é mentira mesmo, aquela placa lá que ela cedeu o terreno, Sim. né? Tem até o da Sabrina lá na É. Consolação. E tem falando da Sabrina que virou santa. Que ela virou santa. Domitila. A Domitila. A Sabrina Sim. já é santa pra mim. Virou santa, Sim, né? Assim, virou uma santa popular. dizem que tava até tendo movimento pra canonizar, Pra tentar beatificar canonizar, assim, ela virou as... Como que aconteceu, né? Quando a rainha Domitila... as santas prostitutas, né? Isso, quando a Domitila voltou para São Paulo milionária, ela sempre fazia obras de caridade. Até no Rio de Janeiro ela fazia obras de caridade. Aí em São Paulo, ela ajudou muitas pessoas também. Então muitas pessoas iam até ela pedir ajuda e ela ajudava. Muitos estudantes também iam na casa dela, Ela visitava. dava bolsas, né? Sim, dava bolsas de estudo. Ela foi uma grande personalidade. No Rio de Janeiro, ela foi conhecida como a amante, né? A prostituta. Mas em São Paulo Mas não. em São Paulo não, ela era uma pessoa muito respeitada da alta sociedade, uma pessoa assim muito Intelectuais, ela recebia, não era? Intelectuais, sim, exatamente. Esse é um corte fantástico de um episódio maravilhoso. Se você chegou até aqui, mostra que você quer saber mais. Assista a entrevista.